Eu não aguento mais carregar vocês nas costas. Vocês são um peso. Vão embora agora, antes que alguém importante veja. Minha filha falou isso expulsando eu e meu marido da festa de 15 anos da minha neta Isabela. 200 convidados esperando e eu sentindo vergonha de existir, de estar viva. Mas ela não sabia de uma coisa. Eu tinha descoberto o segredo dela 6 meses atrás. E tudo ia desmoronar. Osvaldo tentou falar. Patrícia, filha, a gente é os avós da... Eu sei quem vocês são. A voz dela saiu metálica, olhos saltados, desesperados. Mas olha para vocês, olha essa roupa, o pai de chinelo. Chinelo, mãe, num salão que custou... Parou, respirou, olhou por cima do ombro para ver se alguém estava vendo. Isabela merece uma festa digna, sem isso. Isso. A gente era isso. Olhei para o meu vestido verde. Comprei no Brás há 3 semanas, R$ 120. Achei bonito. Achei que estava bem. O Osvaldo de terno azul marinho, o mesmo que usou no casamento do sobrinho em 2019. Gravata que eu passei de manhã. Sapato engraxado, a gente tinha caprichado. Marcelo, o marido dela, apareceu tentando acalmar. Amor, vamos com calma, eles são seus pais. Não me importa. Patrícia estava fora de si, mãos tremendo, suor na testa. Vocês vão embora ou eu chamo segurança. Não vou deixar vocês arruinarem o dia da minha filha. Osvaldo pegou minha mão, apertou. Vamos, Lúcia. E a gente foi. 3 quarteirões até o Corolla 2011. Prata. Amassado na porta traseira desde 2017, quando um motoboy bateu. O manobrista do salão tinha olhado feio quando a gente chegou. Por isso deixamos longe, para não passar vergonha na entrada. Entramos no carro. Motor desligado. Silêncio. E pela primeira vez em 45 anos de casamento, chorei na frente do Osvaldo. Eu que sempre fui a forte. A que segurava a barra. A professora que encarava 30 adolescentes por dia durante 35 anos sem fraquejar. Ali no banco do Corolla velho, com barulho de festa ao longe, eu quebrei. Osvaldo segurou minha mão. Não disse nada, porque não tinha nada a dizer. Mas tinha. Só que eu ainda não sabia. Fiquei ali olhando pro nada. Pro para-brisa sujo. Moscas mortas no canto. A gente tinha lavado o carro de manhã, mas São Paulo suja tudo rápido. Osvaldo respirava devagar. Aquela respiração que ele faz quando tá segurando para não explodir? Conheci esse homem em 1978, 47 anos. Nunca vi ele chorar. Lúcia. A voz saiu rouca. A gente fez alguma coisa errada? Olhei para ele. Cabelo branco. Ralo. Mãos grandes segurando o volante sem apertar. Homem que trabalhou 35 anos no Banco do Brasil. Que sustentou a casa. Que pagou escola particular para Patrícia. Que nunca negou nada para a filha. A gente amou ela demais, falei baixo. Foi isso que a gente fez de errado. E veio tudo, como onda. Lembrei da Patrícia com 7 anos. Eu buscando ela na escola todo dia, mão pequena na minha. Mãe, você é a professora mais bonita da escola. Ela falava isso. Falava. Lembrei de ensinar ela a ler. Mesa da cozinha. Caderno com letra de forma. Mamãe, mãe, consegui. Pulando, rindo. Lembrei do dia que ela passou em administração na PUC, 2001. Osvaldo chorou de orgulho. Fizemos churrasco no apartamento. Vizinhos vieram. Ela abraçou a gente. Obrigada por tudo. Vocês são os melhores pais do mundo. Quando isso mudou? Foi quando ela casou com o Marcelo. Osvaldo falou como se tivesse lido meu pensamento. 2005. Lembra da festa do casamento? Lembrava. Clube em Pinheiros. 300 convidados. A família dele toda de empresários. A gente no canto. Patrícia apresentando a gente rápido. Meus pais. Ele é aposentado. Ela foi professora. Como se fosse pouco. Como se a gente fosse pouco. Mas piorou mesmo em 2020. Marcelo mudou a empresa para Faria Lima. Escritório chique. Patrícia começou a frequentar outros lugares. Restaurantes caros. Festas de gente rica. E a gente começou a sumir da vida dela. Primeiro foi sutil. Mãe,
Não precisa buscar a Isabela na escola hoje, vou buscar. Depois virou. Mãe, melhor não buscar mais. Os outros pais? Você entende, né? Não, eu não entendia. Depois foi. Pai, quando vier aqui em casa, não use esse relógio. É muito simples. O relógio que ele ganhou quando se aposentou. 35 anos de banco. Placa de homenagem, relógio Tecnos que ele amava. Guardou na gaveta. Mãe, não vende chinelo aqui. Por favor. Eu tava de chinelo de dedo. Havaianas, limpinha. Mas era chinelo. Parei de ir de chinelo. Vocês não precisam vir todo domingo. A gente tem compromissos. Domingos que eram sagrados, desde que Isabela nasceu. 15 anos de almoço de domingo. Paramos de ir todo domingo. E a gente aceitou, calado. Porque ela era nossa filha. Porque amor de mãe aguenta. Porque a gente achava que era fase. Que ia passar. Não passou. Toquei a chave no bolso. A chave do apartamento em Santana. O que ela não sabia que existia. Herança do meu pai. Alugado há 17 anos. Cada centavo guardado. 650 mil reais na poupança. Segredo que nem Osvaldo sabia completo. Ele sabia do apartamento. Não sabia do valor exato guardado. Sorri. Fino. Amargo. Osvaldo, a Patrícia tá afundada em dívida. Ele virou a cabeça. Devagar. Como você sabe? Eu vi. Junho do ano passado. Fui levar bolo de aniversário para Isabela. A Patrícia atendeu o telefone no quarto. Deixou extratos na mesa da cozinha. Pausei. 280 mil em cartões de crédito, 120 mil de empréstimo consignado, financiamento de carro atrasado. Osvaldo ficou branco. Quase R$ 500.000? 480 mil. E a festa de hoje? Mais 80 mil. Emprestado. Meu Deus do céu! Ela tá afundando, e em vez de pedir ajuda, tá afundando a gente junto, jogando a vergonha dela em cima da gente. Osvaldo respirou fundo. E você não falou nada nesses meses todos? Não. Toquei a aliança no dedo, a que ele me deu em 1980. Fiquei esperando. Esperando o quê? Olhei para ele, para ver até onde ela ia. Silêncio no carro. Barulho da festa ao longe. Música. Risadas. Nossa neta estava lá dentro. 15 anos. Festa que ela devia estar amando. E a gente aqui, expulsos. Mas eu tinha a chave, tinha o dinheiro, tinha 17 anos de preparo. Osvaldo, a Patrícia não sabe quem eu sou. Falei baixo, firme. Ela acha que eu sou velha coitada, professora aposentada que não tem nada. E o que você vai fazer? Não respondi. Só olhei para o salão. Luzes piscando, decoração cara. Amanhã. Talvez amanhã tudo mudasse. Mas não mudou no dia seguinte, nem na semana seguinte. Porque no domingo, 27 de abril de manhã, Patrícia ligou. Mãe, sobre ontem... A voz baixa, cansada. Foi mal, tá? Mas vocês entenderam, né? A festa tinha muita gente importante. Clientes do Marcelo, não dava pra... Enfim. Não dava pra quê? Pra gente existir? Entendi, filha. Falei. Calma, professora que finge que tá tudo bem. Ótimo, então a gente se fala. Desligou. Osvaldo estava na cozinha fazendo café. Olhou pra mim. Esperando. Ela pediu desculpas? Ele perguntou. Pediu foi mal. Sentei na cadeira. Como se tivesse pisado no meu pé sem querer. O café pingou no coador. Cheiro bom. Cheiro de domingo de manhã. Domingo que antes a gente passava com a Isabela, ensinando ela a fazer bolo, vendo filme, rindo. Agora era só eu e ele. E o silêncio. Maio passou devagar. Dia das Mães foi carta pelo WhatsApp. Foto pronta da internet. Feliz Dia das Mães, mãe. Te amo. 3 corações. Emoji de flor. Não veio visitar. Não ligou de voz. Não chamou para almoço. Isabela mandou áudio escondida. Vó, a mãe tá muito estressada. Disse que não dá para fazer nada no Dia das Mães porque tem compromisso. Desculpa. Eu te amo. Osvaldo viu minha cara. Lúcia, para de sofrer sozinha. Não tô sofrendo sozinha. Tô anotando. Falei.
seco. E era verdade. Cada humilhação, cada desculpa, cada mentira. Professora aprende a anotar, mental, cada vírgula, cada palavra, junho, ligação da Patrícia. Mãe, vocês podem ficar com a Isabela no sábado? Eu e o Marcelo vamos viajar. Claro, filha, coração pulou. Minha neta, finalmente. Ótimo, deixo ela aí sexta de noite. Mas, mãe, não leva ela em lugar estranho, tá? Só no apartamento mesmo. Lugar estranho. Como se eu fosse levar minha neta para a boca de fumo. Isabela chegou na sexta, mala pequena. Abraçou a gente apertado. Vó, que saudade! Fizemos bolo de chocolate, o que ela sempre amou. Vimos filme. Dormimos tarde conversando. No sábado de manhã, tomando café, ela falou: Vó, posso te contar uma coisa? Claro, minha flor. A mãe tá muito estranha. Mexeu no pão com manteiga. Ela chora, de noite, no banheiro. Acha que eu não escuto? Gelei. Chora por quê? Não sei, mas ontem eu escutei ela brigando com o pai, falando de dinheiro, de conta, de não ter como pagar. Osvaldo trocou o olhar comigo. E outra coisa, Isabela abaixou a voz. Semana passada veio um homem lá em casa. A mãe conversou com ele no portão. Escutei ela falar: eu pago segunda-feira, eu juro. O homem falou: todo mundo jura, dona Patrícia. E foi embora. Agiota. Minha filha estava devendo para a agiota. Vó, a mãe tá doente? Não, minha flor, ela só tá passando por um momento difícil. Mas ela tem vocês, né? Vocês podem ajudar ela. Olhei para minha neta. 15 anos. Olhos da Patrícia quando era criança, antes de virar o que virou. Pode ser que a gente ajude, quando ela pedir. E se ela não pedir? Boa pergunta. E se ela não pedisse? E se continuasse afundando? E se o orgulho dela fosse maior que o desespero? Toquei a mão de Isabela. Então a gente vai ter que fazer ela pedir. Isabela foi embora domingo de noite. Patrícia buscou. Nem desceu do carro. Buzinou. Despedi da minha neta no portão. Vó, não esquece, ajuda a mãe. Não esqueço. Vi o carro sumir na esquina. Voltei pro apartamento. Osvaldo estava na sala, esperando. Ela tá devendo pra agiota, Osvaldo. Eu sei. Escutei. Fui até o quarto. Abri a gaveta. Envelope pardo com a escritura. Extratos da poupança. 650 mil reais. 17 anos guardando, esperando, planejando. Guardei tudo de volta. Mas não tranquei a gaveta. Deixei aberta, pronta. Julho chegou frio. Inverno de São Paulo. Aquele frio úmido que entra nos ossos. Fiquei em casa a semana inteira, sozinha. Osvaldo ia na padaria de manhã. Voltava com pão, a gente almoçava, via televisão, jantava cedo, vida de velho. Nunca me senti velha até ser tratada como velha. Sentei na poltrona uma tarde. Olhei para o apartamento. 2 quartos. Sala pequena. Cozinha que eu reformei em 2015, com dinheiro da rescisão. Lembrei do dia que a gente comprou esse lugar. 1981. Financiamento de 22 anos. Eu grávida de 5 meses da Patrícia. Osvaldo com 26 anos. Eu com 23. Vai ser aqui que a gente vai criar nossa filha. Ele falou. Chave na mão. Apartamento vazio. E criamos. Patrícia engatinhou nesse chão. Deu os primeiros passos nessa sala. Aprendeu a ler nessa mesa. Cresceu, casou, saiu e esqueceu. Não. Pior que esquecer. Ela lembrava e tinha vergonha. A casa onde ela cresceu não era boa o suficiente. Os pais que pagaram escola particular não eram bons o suficientes. O amor que a gente deu não era bom o suficiente, porque a gente era simples. Aposentado e professora. Corolla velho. Roupa do Brás. A gente era peso. Fechei os olhos. Respirei. E tomei uma decisão. Não ia mais esperar. Não ia mais anotar em silêncio. Ia agir. Mas antes, precisava do gatilho certo, da deixa certa. Professora sabe que timing é tudo. Bronca, na hora errada não cola. Lição na hora errada não entra.
Precisava do momento exato. E ele veio. O momento veio numa sexta-feira, 25 de julho, 10 da noite. Eu e Osvaldo já estava deitado. Ele dormindo. Eu acordada olhando para o teto, pensando. Celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Dona Lúcia? Voz de mulher, jovem, chorando. Quem é? É a Amanda, amiga da Isabela, da escola. Sentei na cama. Coração acelerou. Aconteceu alguma coisa com a minha neta? Não, não. A Isabela tá bem, mas, Dona Lúcia, ela me pediu para ligar para a senhora. Ela tá muito preocupada com a mãe. Com a Patrícia? É. Hoje a tia Patrícia desmaiou. Na escola, foi buscar a Isabela e desmaiou no portão. Chamaram SAMU. Levaram para o hospital. Isabela foi junto, mas a tia já voltou. Disseram que foi pressão baixa. Estresse. Osvaldo acordou. Olhou para mim. O que foi? Fiz sinal para esperar. E a Isabela, como tá? Muito assustada, Dona Lúcia. Ela disse que a mãe não tá comendo direito, que não tá dormindo, que só chora. A menina soluçou. Ela pediu para eu ligar para a senhora porque tem medo de ligar e a mãe descobrir. Obrigada por ligar, Amanda. Pode deixar, eu vou resolver. Desliguei. Osvaldo sentou. O que aconteceu? Contei tudo. Ele ficou pálido. A Patrícia tá passando mal e não liga pra gente? Orgulho, falei, seca. Orgulho que vai matar ela. Levantei, fui até a cozinha. Acendi a luz, apartamento silencioso, frio. Olhei pela janela. São Paulo acesa lá embaixo. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de dores escondidas. Minha filha estava se matando de orgulho, afundando em dívida, desmaiando de estresse e preferia morrer a pedir ajuda para os pais que ela tinha vergonha. Voltei para o quarto. Osvaldo, amanhã a gente vai na casa dela. Ela não vai gostar. Não me importa. Deitei. Chegou a hora. Não dormi. Fiquei pensando e lembrei. 2008, março. Meu pai morreu. Derrame. 72 anos. Velório pequeno. Meu pai era viúvo, sozinho. Eu, filha única. Aposentado da prefeitura. Viveu a vida inteira num apartamento de um quarto em Santana. Simples, honesto. Deixou o apartamento para mim. Escritura. Inventário. Tudo certinho. Lúcia, o que você vai fazer com o apartamento? Osvaldo perguntou. Vou alugar, guardar o dinheiro? Para quê? Para Isabela, quando ela crescer, faculdade, casamento, emergência. Osvaldo concordou. Homem sábio, nunca questionou. Alugamos o apartamento, 2.500 por mês. Valor bom para a região em 2008. Dinheiro pingava na conta, todo mês, certinho. Eu transferia para a poupança separada, conta que só eu movimentava. Não conta para Patrícia, pedi para o Osvaldo. Quero que seja surpresa, quando a Isabela precisar. Ele guardou o segredo. Anos passaram. Dinheiro cresceu. Aluguel subiu. 2.500 virou 3.000. 3.000 virou 3.500. 17 anos. 650 mil reais. Fortuna. Não para rico. Mas para gente? Fortuna. Patrícia nunca soube. Nunca perguntou sobre herança do avô. Nunca se interessou. Estava ocupada construindo vida de rica. E eu? Estava ocupada guardando, esperando, planejando. Pensei em usar o dinheiro 1000 vezes. Reformar o apartamento, trocar o carro, viajar com Osvaldo. Mas não usei. Guardei. Porque alguma coisa me dizia, vai precisar. Um dia vai precisar. Esse dia chegou. Não do jeito que imaginei. Imaginei dar para Isabela. Faculdade particular. Intercâmbio, casamento. Não imaginei que ia usar para salvar minha filha de agiota. Mas era isso. A vida não pergunta como você quer usar o que guardou. Ela só cobra na hora que cobra. E a conta da Patrícia chegou. Sábado de manhã, 26 de julho. Levantei cedo, fiz café, acordei Osvaldo. Vamos. Pra onde? Casa da Patrícia. Ele olhou o relógio. São 7 da manhã, Lúcia. E daí? Emergência não tem horário. Tomamos café rápido. Nos arrumamos.
Peguei a pasta com os documentos. Escritura, extratos, comprovantes. Osvaldo dirigiu. 30 minutos até Pinheiros. Paramos na frente da casa. Sobrado, bonito, portão automático, jardim cuidado. Toquei a campainha. Nada. Toquei de novo. Segurei. Insisti. Marcelo apareceu no interfone. Voz de sono. Alô? Marcelo, sou eu. Lúcia, preciso falar com a Patrícia. Dona Lúcia, são 7 da manhã. A Patrícia tá dormindo. Então acorda ela. É urgente. Silêncio. Portão abriu. Entramos. Marcelo estava na porta, surpreso. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, falei, firme. Sua esposa desmaiou ontem. Tá devendo R$500.000 e não teve coragem de ligar pros pais. Isso aconteceu. Ele ficou branco. Onde ela tá? Quarto, mas... Passei por ele. Subi a escada. Osvaldo atrás de mim. Abri a porta do quarto. Patrícia estava deitada. Acordou assustada. Mãe, o que... Levanta, desce. A gente precisa conversar, agora. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo. Porque você sabe como é ser invisível para quem deveria te enxergar. Deixa um like para que outras mulheres vejam que não estão sozinhas. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clica em hypar. Isso faz a diferença e me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta, você já foi tratada como peso pela própria família? Escreve aí. E prepara o coração. Agora vem o confronto. Patrícia desceu de roupão, cabelo bagunçado, olheiras fundas, magra, muito magra. Sentou no sofá da sala, braços cruzados, defensiva. Marcelo ficou em pé. Isabela apareceu na escada, pijama, olhos arregalados. Volta pro quarto, Isabela, Patrícia falou, seca. Não, falei. Ela fica. Isso diz respeito a ela também. Patrícia olhou para mim. Mãe, o que a senhora quer? Vir aqui às 7 da manhã sem avisar? Você desmaiou ontem. Cortei. No portão da escola, SAMU, hospital, e não ligou pra gente. Ela piscou. Quem te contou? Não importa. Importa que sua filha tá apavorada, que você tá se matando, e que eu sei de tudo. Sabe de quê? Abri a pasta. Tirei papel. Coloquei na mesa de centro. Extratos, impressos. Junho de 2024. Patrícia ficou branca. Você mexeu nas minhas coisas? Você deixou na mesa. Aberto. Eu só olhei. Apontei para os números. 280 mil em cartões, 120 mil de empréstimo, financiamento atrasado, festa de 80 mil paga com agiotagem. Marcelo sentou. Devagar. Patrícia, você pegou dinheiro com a agiota? Ela não respondeu. Olhou para o chão. 480 mil reais de dívida. Falei. Calma. Professora que dá bronca sem gritar. Você tá afundada e, em vez de pedir ajuda, expulsou a gente da festa da sua filha. Chamou a gente de peso. Mãe, eu... Não. Levantei a mão. Agora você escuta, porque eu guardei isso por 6 meses. 6 meses vendo você me humilhar, me fazer de coitada, de velha inútil. E eu calada, anotando, esperando. Osvaldo sentou do meu lado, mão no meu joelho, apoio. Você tem vergonha de mim, continuei. Do seu pai, da nossa roupa, do nosso carro, da nossa vida simples. Prefere se afogar em dívida fingindo ser rica do que aceitar quem você é, filha de professor e bancário. Patrícia começou a chorar. Silencioso, lágrimas escorrendo. E sabe o que é pior? Você esqueceu quem pagou sua escola, quem te criou, quem te deu tudo que a gente tinha. Minha voz tremeu. A gente nunca foi rico, mas você nunca passou fome, nunca ficou sem roupa, nunca ficou sem amor. Eu sei, mãe, eu sei. Não, você não sabe, porque se soubesse não teria feito o que fez. Isabela desceu o resto da escada. Veio até mim. Abraçou. Vó. Segurei minha neta. Cheiro de shampoo infantil. Corpo magro. Tremendo. Mas eu vim aqui fazer uma proposta, falei, olhando para Patrícia. Não vim brigar, vim resolver. Que proposta?
Patrícia limpou o rosto, voz fraca. Você vai comigo, agora, no meu apartamento. Guardei os papéis. Tem uma coisa que você precisa ver. Mãe, eu não tô com cabeça pra... Eu não perguntei se você tá com cabeça. Minha voz saiu alta, firme. Você vem, agora. Marcelo fica com a Isabela. Seu pai vai com a gente. Silêncio. Patrícia olhou pro marido, ele acenou. Vai. Escuta o que sua mãe tem a dizer. Ela subiu. Trocou de roupa. Voltou 5 minutos depois. Calça jeans, blusa, rosto lavado. Saímos. Osvaldo dirigiu. Eu na frente. Patrícia atrás. Ninguém falou. 30 minutos de silêncio. São Paulo acordando. Sábado de manhã. Padarias abrindo. Gente correndo no parque. Olhei pelo retrovisor. Patrícia olhando pela janela. Perdida, cabelo preso, mãos no colo. Minha filha, 42 anos. Mulher feita, mãe, esposa. E criança assustada ao mesmo tempo. Lembrei dela com 8 anos. Primeira vez que brigamos feio. Ela quebrou o vaso da sala brincando, escondeu cacos, mentiu, descobri, dei bronca. Ela chorou. Desculpa, mãe, tive medo. Medo de quê? De você ficar brava. Abracei ela. Filha, eu sempre vou ficar brava com mentira. Nunca com verdade. Pode quebrar 1000 vasos, mas não me mente. Ela prometeu. Nunca mais minto, mãe. Mentiu. Cresceu e virou mentira. Vida inteira de mentira, fingindo ser o que não era. E agora? Tava quebrando. Cacos por todo lado, mas dessa vez eu não ia abraçar antes de dar a bronca. Dessa vez ela ia aprender, do jeito difícil. Chegamos em Perdizes, estacionamos, subimos, apartamento silencioso, cheiro de café velho. Senta, apontei pro sofá. Patrícia sentou. Fui até o quarto. Abri a gaveta. Peguei o envelope pardo, voltei, coloquei na mesa de centro, na frente dela. Abre. Patrícia olhou pro envelope, mãos tremendo. O que é isso? Abre. Ela abriu, devagar. Tirou a escritura. Leu. Apartamento, Santana, nome, Lúcia Mendes Cardoso. Olhou para mim. Não entendi. Herança do meu pai, 2008. Você nem perguntou na época. Tava ocupada com faculdade, com vida. Ela continuou lendo. Alugado desde 17 anos? 17 anos. 2.500 por mês. Hoje, 3.500. Vi ela fazer a conta mental. Olhos arregalando. Mãe, isso dá 650 mil reais. Tirei os extratos da poupança. Coloquei na mesa. Aqui, guardado. Cada centavo, durante 17 anos. Patrícia ficou sem ar. Literalmente, respiração presa. Você tem 650 mil reais guardados? Tenho. Por quê? Pra quê? Pra Isabela. Faculdade, casamento, emergência. Sentei na poltrona. Nunca imaginei que a emergência ia ser você. Ela começou a chorar. Daquele jeito feio. Soluçando. Corpo sacudindo. Osvaldo sentou do lado dela, braço no ombro. Eu não sabia. Eu pensei... Patrícia mal conseguia falar. Pensei que vocês não tinham nada, que eram... Pobres? Completei. A gente é, comparado com a vida que você quer viver. A gente é pobre mesmo. Não, mãe, eu não quis dizer. Mas a gente tem dignidade, tem honestidade, tem 17 anos de dinheiro guardado sem gastar 1 centavo em besteira. Olhei nos olhos dela. Você tem vergonha de mim. Eu nunca tive vergonha de você. Até agora. Patrícia dobrou, curvou, rosto nas mãos. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. Repetiu. 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 Deixei ela chorar. Precisava chorar. Precisava quebrar. Para poder consertar. Respirei fundo. Vou fazer uma proposta. Você escuta, sem interromper. Depois decide. Ela limpou o rosto. Olhou para mim. Olhos vermelhos, inchados. Eu pago 400 mil das suas dívidas. As mais altas. Cartões, empréstimo, agiota. Pausei. Você vende o carro importado.
Corta o supérfluo, para de fingir e usa o que sobra para pagar o resto aos poucos. Silêncio. Mas tem condições. Quais? A voz dela saiu baixa, fraca. Olhei para ela. Minha filha, minha única filha. Você vai em psicóloga. Controla esse desespero por aparecer, essa vergonha da sua origem. Pausei. E nunca mais trata eu e seu pai como lixo, como peso, como vergonha. Patrícia olhou para mim, depois para o pai, depois para a mesa cheia de papéis. Osvaldo permaneceu em silêncio, mão ainda no ombro da filha, esperando. Você tá falando sério? Patrícia perguntou, voz embargada. Completamente. Você ia dar 400 mil reais para mim, depois de tudo que eu fiz? Não é dar, é emprestar, sem juros, mas você vai devolver, aos poucos, quando conseguir. Falei, firme. Não é presente, é ajuda, tem diferença. Ela balançou a cabeça, processando. Por quê? Por que você faria isso? Porque você é minha filha. Porque a Isabela precisa da mãe inteira, não da mãe quebrada. E porque, diferente de você, eu não abandono família quando ela tá no fundo do poço. A frase cortou. Vi no rosto dela. Encolheu. Mas tem mais condições, continuei. Além da terapia e do respeito. Quais? Você corta tudo. Clube, restaurante caro, roupa de marca, viagem, salão toda semana, tudo. Olhei em volta. Essa casa? Grande demais, cara demais. Você aluga um apartamento menor, mais barato. Mãe, a gente não pode. Os vizinhos, as pessoas vão... Vão o quê? Minha voz saiu alta. Vão falar? Vão julgar? E daí? Silêncio pesado. Patrícia, você tá se matando porque tem medo do que os outros vão pensar. Enquanto isso, sua filha te vê chorando toda noite. Seu marido te vê afundando. Seus pais te veem fingindo. Respirei. Quem você tá enganando? Todo mundo já sabe que você tá mal. Todo mundo vê, menos você. Ela baixou a cabeça, lágrimas pingando no colo. Você me expulsou da festa porque eu tava de vestido do Brás, porque seu pai tava de sapato velho, porque nosso carro é 2011. Levantei. Fui até a janela. São Paulo lá embaixo. Mas sabe o que as pessoas viram naquele dia? Viram uma mulher mal agradecida expulsando os próprios pais. Viram uma filha sem coração. Viram você, Patrícia. E não gostaram do que viram. Como você sabe? A Amanda ligou para mim ontem, amiga da Isabela. Sabe o que ela disse? Virei. Que os pais das amigas da Isabela comentaram, que acharam horrível, que perderam o respeito por você. Patrícia soluçou. Você queria tanto impressionar essas pessoas. E conseguiu. Mas não do jeito que queria. Eu estraguei tudo, Patrícia falou, baixinho. Estraguei tudo. Não, ainda não. Sentei de novo. Você tem chance de consertar, mas precisa escolher orgulho ou família, aparência ou verdade, vida de mentira ou vida digna. Ela limpou o rosto, respirou fundo. E se eu aceitar? Se eu aceitar sua ajuda, o que acontece? Você assina um contrato, reconhecimento de dívida, comigo, 400 mil reais, devolução em parcelas de 3 mil por mês, sem juros. Começa quando você estabilizar. 3 mil por mês são 133 meses, mais de 11 anos. 11 anos para você aprender o valor do dinheiro, para você criar a Isabela com honestidade, para você se orgulhar de quem é. Olhei para ela. Vale a pena? Silêncio longo. Osvaldo falou pela primeira vez. Filha, a gente não tá fazendo isso para te humilhar. A gente tá fazendo porque te ama, sempre amou. Mesmo depois de tudo? A voz dela quebrou. Mesmo depois de tudo. Ele apertou a mão dela. Você é nossa filha, nossa única filha, e a gente não desiste de você. Patrícia desabou, abraçou o pai, chorou no ombro dele como não chorava desde criança. Osvaldo chorou também, baixinho, segurando a filha. Deixei os dois, momento deles. Fui para a cozinha, fiz café, mãos automáticas, coador, pó,
água quente, ritual de sempre. Escutei os dois conversando baixo na sala. Não dava para entender as palavras, só o tom. Pedido de desculpas, perdão, dor, amor. Café ficou pronto. Cheiro bom, cheiro de casa, de família. Voltei com 3 xícaras, coloquei na mesa. Patrícia estava sentada direito agora, rosto lavado de tanto chorar, olhos inchados, mas respirando melhor. Mãe, eu aceito tudo, as condições, o contrato, tudo. Ela pegou a xícara, mãos tremendo. Mas preciso te contar uma coisa. O quê? É pior do que você sabe. Gelei. Como assim? Você viu os extratos de junho, mas as coisas pioraram. Ela colocou a xícara na mesa. Eu peguei mais dinheiro emprestado em agosto e em outubro e em dezembro. Quanto? 70 mil, com agiota. Respirou fundo. Juros de 10% ao mês. Fiz a conta mental. 70 mil em julho de 2024. 10% ao mês. 7 meses até agora. Você deve quanto hoje? 137 mil. Quase o dobro. Em 7 meses. Osvaldo ficou branco. Meu Deus do céu! E tem mais. Patrícia olhou para o chão. O Marcelo não sabe disso. Ele sabe das dívidas dos cartões, do empréstimo do banco, mas não sabe do agiota. Patrícia. Minha voz saiu cansada. Como você escondeu 137 mil de dívida do seu marido? Eu disse que era para festa, para decoração. Ele não conferiu. Confiou em mim, soluçou. E eu menti. De novo. Levantei, caminhei pela sala, pensando, calculando. 480 mil que eu sabia, mais 137 mil do agiota. 617 mil reais. Mais do que eu tinha guardado. Mãe, eu sei que é muito, eu sei. E se você não puder ajudar, eu entendo. Eu vou dar um jeito. Cala a boca, falei. Duro. Deixa eu pensar. Silêncio. Só o relógio da sala. Tic-tac, tic-tac. Osvaldo me olhou, esperando. Voltei pro sofá. Sentei. Você vai contar pro Marcelo. Hoje. Tudo. Falei. Não aceito mais mentira. Nem pra mim, nem pra ele, nem pra ninguém. Mãe, se eu contar, ele vai... Vai o quê? Pedir divórcio? Olhei firme. Talvez. Mas se pedir, é porque não vale a pena. E melhor você descobrir agora do que daqui 10 anos. Ela tremeu. Eu tenho medo. Eu sei. Mas não é sobre medo. É sobre honestidade. Respirei. E outra coisa, você vai contar para Isabela também. Mãe, não! Ela é criança. Ela tem 15 anos. Ela já sabe que você tá mal. Ela já te viu chorar. Ela já ligou para amiga pedindo para me avisar. Pausei. Ela não é idiota. Ela só quer verdade. Patrícia cobriu o rosto com as mãos. Eu tenho tanta vergonha. Vergonha é bom. Vergonha significa que você ainda tem consciência, falei. O problema é quando a vergonha vira orgulho, quando você prefere mentir do que assumir erro. Aí não é mais vergonha, é covardia. A palavra cortou. Vi no jeito que ela encolheu. Osvaldo interveio. Lúcia, acho que... Não, Osvaldo, ela precisa ouvir. Olhei para a filha. Você foi covarde nos últimos 5 anos. Foi covarde comigo, com seu pai, com seu marido, com sua filha. Fingiu. Mentiu. Escondeu. Eu sei, Patrícia gritou. Explodiu. Eu sei, mãe. Eu sei que fui horrível. Eu sei que sou horrível. Você não precisa ficar repetindo. Preciso sim, gritei de volta. Porque você precisa sentir, precisa doer, para nunca mais fazer. Silêncio depois do grito. As duas respirando pesado. Cara a cara. Osvaldo entre nós, mãos levantadas. Calma, as duas, calma. Sentei. Patrícia sentou. Respiramos. Desculpa. Ela falou primeiro. Desculpa por gritar. Desculpa também, falei. Mais calma. Mas tô falando sério. Você precisa sentir a dor do que fez, para valorizar o que vai reconstruir. Ela acenou. Limpou o rosto. Quanto do agiota você já pagou? Perguntei.
20 mil nos últimos meses, mas a dívida só subiu. E ele tá cobrando como? Ligações, mensagens. Às vezes aparece na porta da empresa do Marcelo. Discreto, mas aparece. Nome dele? Zé Carlos. Ele disse que é só isso. Zé Carlos. Claro que era. A agiota nunca dá nome completo. Você tem contrato? Papel assinado? Não. Foi tudo no aperto de mão. Ele deu o dinheiro. Eu paguei a festa. E a festa custou 80 mil. Ele te deu 70. Cadê os outros 10? Patrícia baixou os olhos. Eu tinha 10 mil guardado. Conta secreta, para emergência. Conta secreta. Minha filha era igualzinha a mim. Guardava dinheiro escondido. Só que ela guardava pouco e gastava muito. Eu guardava muito e gastava nada. Tá bom. Chega. Levantei. Vou te ajudar. Mas não os 617 mil. Não tenho tanto. Eu sei, mãe. Você tem 650. Mas vou te dar 500 mil. Cortei. Paga as dívidas mais altas. Cartão, empréstimo e 137 mil pro agiota. Sobra 117 mil de dívida. Essa você negocia. Parcelado. Com o que você conseguir juntar. Ela fez as contas. E os 150 mil que sobram para você. Emergência, minha, sua, da Isabela. Nunca se sabe. Olhei firme. E você me devolve os 500 mil. 5 mil por mês. 100 meses, 8 anos e 4 meses. Menos tempo, mais sufoco. Mas ela ia sentir. Mãe, eu não sei se consigo pagar 5 mil por mês. Patrícia falou baixo. Então arruma um emprego. Falei, seca. Eu tenho a Isabela. Isabela tem 15 anos, não precisa de babá. Precisa de mãe presente. Mas você pode trabalhar. Meio período, o que for. Eu não trabalho desde que casei. Então recomeça. Você é formada. Administração. PUC. Tem currículo? Olhei firme. Ou a vida que você quer é mais importante que pagar suas dívidas? Ela ficou quieta. Patrícia, sua mãe tá oferecendo R$500.000 para te salvar. Osvaldo falou, voz embargada. Dinheiro que ela guardou 17 anos, centavo por centavo, para sua filha. E ela tá abrindo mão, por você. Não tô abrindo mão, corrigi. Tô emprestando, tem diferença. A Isabela ainda vai ter o dela, quando a mãe dela aprender a ter responsabilidade. Patrícia olhou para mim. Olhos marejados. Eu nunca vou conseguir agradecer. Não precisa agradecer, precisa mudar. Fui até a estante, peguei papel, caneta. Vou escrever contrato agora, simples. Reconhecimento de dívida, 500 mil. 5 mil por mês, sem juros. Você assina, eu assino. 2 testemunhas. Quem vai testemunhar? Seu pai e o Marcelo, quando você contar para ele. Ela tremeu. E se ele não quiser assinar? Problema dele. O contrato é entre eu e você. Não precisa dele. Mas eu quero ele sabendo. Quero tudo às claras. Comecei a escrever. Mão firme, letra de professora. Clara, legível. Contrato de reconhecimento de dívida. Patrícia parou de chorar. Ficou olhando eu escrever. Mãe, fala. Eu realmente tenho vergonha de vocês. Ou eu tenho vergonha de mim? Parei de escrever. Olhei para ela. Pergunta que ela levou 42 anos para fazer. As duas coisas, falei. Honesta. Você tem vergonha de onde veio. E tem vergonha de não ter conseguido ser o que queria. Aí, juntou as duas. E jogou a culpa em mim e em seu pai. Ela assentiu. Devagar. É verdade. Mas sabe qual o problema? Continuei. A gente nunca pediu para você ser rica. Nunca pediu para você impressionar ninguém. Nunca pediu para você fingir. Eu sei. Você fez isso sozinha, porque quis, porque achou que valia a pena e agora tá vendo que não vale. Terminei de escrever. A pergunta é, você vai continuar tentando ou vai aceitar quem você é? Silêncio. Patrícia olhou para a janela. Sol entrando. Dia claro. Frio de julho. Quem eu sou? Ela perguntou. Para si mesma. Ou para mim? Não sei. Você é filha de professor e bancário.
mãe da Isabela, esposa do Marcelo, administradora formada que não trabalha há 18 anos, mulher de 42 anos que tá tentando parecer ter 25. Pausei. E isso não é ruim, só é verdade. Ela olhou para mim. E se eu aceitar isso? Aí eu vou ser feliz? Não sei. Felicidade é complicado. Mas pelo menos você vai dormir sem chorar. Vai olhar no espelho sem mentir. E vai poder abraçar sua filha sem carregar peso. Lágrimas escorreram, silenciosas. Eu quero isso, eu quero tanto isso. Então assina. Estendi o papel. E recomeça. Patrícia leu o contrato. Devagar, cada palavra. Osvaldo leu também. Acenou. Tá justo. Justo? Patrícia deu risada triste. Mãe tá me salvando de agiota e você acha que justo é a palavra? É generoso. Osvaldo corrigiu. Mas as condições são justas. 5.000 por mês é possível. Se você trabalhar, se você cortar gastos, se você parar de fingir. Ela respirou fundo. Vou assinar, mas antes eu preciso te pedir uma coisa, mãe. O quê? Vem comigo, agora, na minha casa, na hora que eu contar pro Marcelo. A voz dela tremeu. Eu não consigo fazer isso sozinha. Olhei para Osvaldo. Ele acenou. Tá bom, a gente vai. Voltamos pro carro. Mesma formação. Osvaldo dirigindo. Eu na frente. Patrícia atrás. Mas dessa vez ela falou. No caminho todo. Contou sobre as dívidas. Como começou. Primeiro foi roupa, para acompanhar as mulheres do clube, depois foi carro, para não passar vergonha no estacionamento, depois foi reforma da casa, para receber visita, e foi virando bola de neve. Cartão paga cartão, empréstimo paga empréstimo. E o Marcelo não via? Perguntei. Via, mas eu mentia. Dizia que era investimento, que era importante. Ele confiava. Soluçou. E eu aproveitava da confiança dele. 30 minutos depois, chegamos. Sobrado em Pinheiros. Marcelo na porta. Esperando. Isabela ao lado dele, preocupada. Entramos. Sala. Todos sentados. Patrícia respirou fundo. Marcelo, preciso te contar uma coisa. E contou. Tudo. As dívidas, os cartões, o empréstimo, o agiota, os 137.000, a festa paga com agiotagem, as mentiras, tudo. Marcelo ficou pálido, quieto, escutando. Quando ela terminou, silêncio. 137.000 com agiota? Ele falou, devagar. E você não me contou? Eu tinha vergonha. Vergonha? Marcelo levantou. Você colocou nossa família em risco. Agiota, Patrícia, essas pessoas são perigosas. Eu sei, me desculpa. E ainda mentiu para mim, durante meses. Ele estava fora de si. Como eu vou confiar em você depois disso? Isabela começou a chorar. Pai, para, por favor. Marcelo olhou para a filha, respirou, sentou. Sua mãe tá ajudando. Patrícia falou baixinho. Vai emprestar 500.000, pra gente pagar tudo. Eu vou trabalhar. Vou devolver, vou consertar. Marcelo olhou para mim, surpreso. A senhora vai emprestar R$500.000? Vou, com contrato. Ela vai devolver. Falei, firme. Mas preciso de você como testemunha. Preciso que você saiba e que você ajude ela a não cair de novo. Ele passou a mão no rosto. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Precisa decidir. Fica ou sai, ajuda ou abandona. Olhei firme. Mas decida rápido, porque ela precisa de resposta, e minha neta também. Marcelo olhou para Patrícia, depois para Isabela, depois para mim. Eu fico. Ele falou. Mas com condições também. Quais? Patrícia perguntou, voz fraca. Terapia de casal, transparência total. Você me mostra cada conta, cada gasto, cada centavo. Pausou. E vendemos a casa, alugamos apartamento menor, cortamos custos, juntos. Patrícia acenou. Aceito, tudo. Ele respirou fundo, foi até ela. Abraçou, os dois choraram. Isabela levantou. Abraçou os pais, os três ali, abraçados, quebrados, mas juntos. Osvaldo pegou minha mão, apertou,
Levantamos, silenciosamente. Saímos. No carro, voltando para casa, Osvaldo falou: Você fez a coisa certa. Fiz? Fez. Ela ia afundar. Você jogou boia. Boia de 500 mil reais. Ri, cansada. Boia que você guardou 17 anos. Ele olhou para mim. Seu pai ia ter orgulho. Lágrimas vieram. Finas, silenciosas. Será? Tenho certeza. Olhei pela janela. São Paulo passando. Cidade gigante. Cheia de gente. Cheia de histórias. Cheia de dores. E de curas também. Respirei. Pela primeira vez em meses, respirei leve. Dezembro de 2025. Véspera de Natal. 7 meses depois daquele sábado de julho. Apartamento em Perdizes. Sala pequena. Árvore de Natal no canto. Simples. Luzes piscando devagar. Osvaldo na cozinha terminando a farofa. Cheiro de alho. Cheiro de casa. Campainha tocou. Abri a porta. Patrícia, Marcelo, Isabela, os 3 com sacolas. Trouxemos a ceia inteira, Patrícia falou, sorrindo. Sorriso cansado, mas real. Tender, arroz, sobremesa, tudo. Entraram. Isabela me abraçou apertado. Vó, que saudade! Saudade de você, minha flor. Marcelo cumprimentou Osvaldo. Aperto de mão firme. Seu Osvaldo. Marcelo, bom te ver. Arrumamos a mesa. Juntos, conversa leve, risadas, copos de refrigerante. Patrícia vendeu a casa em agosto, alugou apartamento de 2 quartos em Vila Mariana. Mais barato, mais simples, mais honesto. Conseguiu emprego em setembro. Administrativo, empresa pequena, salário modesto, mais salário. Marcelo cortou gastos também. Carro importado virou Civic usado. Jantares fora viraram jantares em casa. Isabela entrou em terapia. Patrícia também. As 2 juntas às vezes. E Patrícia pagou a primeira parcela em outubro. 5 mil reais. Depósito na minha conta. Com bilhete. Primeira de 100. Com amor. Obrigada. Chorei quando vi. Sentamos para jantar. Mesa cheia, simples, gostosa. Patrícia levantou o copo. Refrigerante. Não bebia mais vinho caro. Quero fazer um brinde, ela falou, voz embargada. Aos meus pais, que me salvaram quando eu não merecia, que me ensinaram que família de verdade não tem vergonha de ser quem é, e que amor não desiste, nunca. Batemos os copos. Leve, carinhoso. Isabela sorriu. Vó, posso dormir aqui hoje? Claro, minha flor. Seu quarto tá do jeito que você gosta. Jantamos, conversamos, rimos. Osvaldo contou piada ruim. A gente riu mesmo assim. Patrícia ajudou a lavar louça. Lado a lado comigo na pia. Como quando era criança. Mãe, ela falou baixinho. Obrigada. Por não ter desistido de mim. Filha, mãe nunca desiste. Só espera o momento certo para agir. Ela me abraçou. Apertado, molhou meu ombro de lágrima. Eu te amo. Sempre amei. Só esqueci de mostrar. Eu sei. Sempre soube. Afastei. Olhei nos olhos dela. E você vai continuar mostrando. Pagando parcela. Sendo honesta. Criando a Isabela direito. Vou. Prometo. E eu acreditei. Pela primeira vez em anos, acreditei na minha filha. Voltamos para a sala. Osvaldo e Marcelo conversando sobre futebol. Isabela mexendo no celular. Família. Simples. Real. Olhei para a foto do meu pai na estante. 2006. Sorrindo, segurando a Isabela bebê. Sorri de volta. Obrigada, pai, por ter me ensinado a guardar e a doar na hora certa. 68 anos de vida me ensinaram algumas coisas. Nunca é tarde para mostrar quem você é. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para exigir respeito. Mas também nunca é tarde para perdoar. Para estender a mão. Para salvar quem você ama. Família não é sobre ser perfeito. É sobre ser presente. Sobre ser verdadeiro. Eu guardei dinheiro 17 anos. Pensei que era para Isabela. Era. Mas era para Patrícia também. Para ensinar ela que amor não é controle.
é liberdade com responsabilidade e que dignidade não tem preço. Mas tem sim. Custa R$ 500.000, 100 parcelas, 8 anos de humildade e vale cada centavo. Você que amou essa história, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias. Para quando o coração apertar. Para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias de força e acolhimento. Você não está sozinha. Deixei o link aqui nos comentários fixados. É só descer e pegar. Foi feito pensando em você. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim para quem precisa. E me conta, o que mais te marcou? Foi a coragem da Lúcia? Foi a reconciliação? A força do perdão? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em Hyper para não perder a próxima.